até o teto. E por fim, eu quero falar uma última questão que está pegando bastante forte nos servidores do Estado do Paraná. A emenda 41 estabeleceu isso, dizendo o seguinte, que os regimes próprios do Estado, do Previdência, no caso dos estados e municípios, poderiam estabelecer criar fundo complementar de Previdência. Lembra que eu falei lá no começo que o fundo complementar foi criado para aqueles trabalhadores da iniciativa privada ou das empresas estatais, onde são regidos pela CLT, que ganhavam mais do que o teto, terem complementado a sua aposentadoria, porque eles se aposentam pelo INSS. No caso, foi o contrário. Ele estabeleceu que a partir da hora em que for instituído o fundo complementar, os servidores que estiverem abrangidos pelo fundo complementar só poderão se aposentar até o teto do INSS. Vou pegar um exemplo, um assessor jurídico que entra no Tribunal de Justiça, um auditor fiscal do Executivo, que entrou depois da instituição do regime próprio de Previdência, a sua aposentadoria, mesmo que ele ganhe R$20 mil, a sua aposentadoria será o teto do INSS, R$ 8.090 em 2025. Tá? Então, isso é importante. E aí é importante também aproveitar para esclarecer essa questão do fundo complementar. Porque daí assim, quem entrou depois da criação do fundo complementar é inscrito automaticamente no fundo complementar, porque ele, se inscrevendo ou não, ele terá aposentadoria limitada pelo teto. E ele tem um prazo para sair do fundo complementar. Se ele não sair, ele vai ficar e depois ele não pode revogar essa opção. O fundo complementar, o servidor contribui com uma parte e o Estado contribui com uma parte igual, né, para esse fundo complementar. Os servidores que já estavam no regime de Previdência, já eram servidores do Estado do Paraná, eles vão migrar ou não para o regime complementar de Previdência. Mas a partir da hora que eles migrarem, e a lei que criou o regime complementar de Previdência no Paraná já disse que a opção pela migração é irrevogável e irretratável, ele estará vinculado ao teto do regime geral. Então, muita atenção para os servidores, por quê? Se um servidor migrar, vamos pegar um analista judiciário que ganhe R$10 mil, se ele migrar para o fundo complementar, ele terá sua aposentadoria limitada ao teto do INSS e não poderá voltar atrás. Não poderá voltar atrás. Então não adianta daqui a uns anos se arrepender. Por que eu estou falando não adianta? Porque agora o Estado fez uma tabela criando uma espécie de benefício de estímulo à migração, onde as pessoas vão receber um valor aproximadamente a título de indenização, como se fosse o correspondente àquilo que esses servidores pagaram a mais quando pagavam acima do teto. Então, é uma opção sempre de cada servidor, mas a gente alerta. Não é por conta desse valor que ele vai receber a título de indenização que ele deve fazer a migração. Porque ao ele fazer a migração, ele pode vir a ganhar R$100 mil, exagerando, porque não tem teto, né? R$100 mil, a aposentadoria será dele de R$8.090. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentos para isso, não façam uma opção equivocada. E uma última mesmo questão, que me parece que está muito relacionada ao regime de previdência, às regras previdenciárias, é a questão da carreira dos servidores, planos de carreira. O modelo de plano de carreiras que nós estávamos acostumados no serviço público, de que o servidor começava ganhando pouco e no final ganhava bem e se aposentava ganhando bem, melhor ou bem, ou melhor pelo menos, né, essa regra não funciona mais, porque a pessoa vai se aposentar pela média aritmética. Então eu vou dizer o seguinte, um juiz, um desembargador que entrou no tribunal pelo 5º constitucional, por exemplo, da OAB, quando ele se aposentar, vai considerar o tempo que ele contribuiu como desembargador, mas vai considerar também o tempo que ele contribuiu lá no seu escritório sobre o prolabore. E mais, né? E mais, aqueles que se tornarem desembargadores depois da instituição do fundo complementar, o desconto previdenciário dele está limitado ao teto e o benefício previdenciário também. Seja aposentadoria pelo PCD, seja aposentadoria por idade, seja aposentadoria pelas regras de transição, se a pessoa migrou, porque quem está nas regras de transição não está automaticamente inscrito,
né, seja na aposentadoria por incapacidade, seja na aposentadoria do PCD. Então é uma decisão muito séria que cada servidor, nós não dizemos faça isso, faça aquilo, porque a questão previdenciária depende muito da concepção de cada.